A paz do Senhor Jesus. Hoje, no momento da palavra, vamos estar aqui fazendo um estudo bíblico, mais uma vez, sobre as 70 semanas de Daniel. Esse estudo já fiz várias vezes, mas agora eu quero apresentar esse estudo assim mais detalhadamente, a pedido de alguns irmãos. Então, nós vamos falar sobre essas 70 semanas de Daniel, que está registrado lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. A partir do versículo 24. Então, qual é o objetivo? É sabermos o significado dessas 70 semanas, porque há um cálculo aí, há um cálculo matemático, certo? Que vai dizer e vai profetizar, revelar alguns períodos existentes até o arrebatamento da igreja e a grande tribulação que vai ocorrer, né? Que vai ocorrer. Então, vamos explicar detalhadamente a respeito dessas 70 semanas de Daniel, onde o principal versículo está no versículo 24, que diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Primeira coisa que nós temos que observar aqui é que essas 70 semanas estão decretadas sobre uma nação apenas, certo? Que é a casa de Judá. Ela é exclusiva, essa profecia das 70 semanas é exclusiva para os judeus. Mas por que é importante para nós, os gentios? Vocês vão perceber isso. Mas ela é exclusiva. As 70 semanas é exclusiva para os judeus. Então o profeta Daniel, a partir do versículo 25, começa a descrever essas 70 semanas que ele fala aqui, que são exclusivas para o povo de judeu, para o povo de Judá, para a nação de Judá. Então, no versículo 25, ele começa a falar sobre 7 semanas e depois mais 62 semanas. Ele fala aqui, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, ele está dizendo aqui que quando o rei Ciro deu a ordem, né, para o povo de Judá sair da Babilônia e ir reconstruir a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída anteriormente por Nabucodonosor. Então, quando o rei Ciro deu essa ordem para eles saírem até Jerusalém, até a reconstrução de Jerusalém e do templo, foram 7 semanas. E aí, depois que reconstrói o templo, até a chegada do príncipe, a chegada de Jesus, o ungido, e sua subida depois da ressurreição, foram mais 62 semanas. Então vamos primeiro ao período que durou da saída de Judá, de Jerusalém, da Babilônia, até Jerusalém, até a reconstrução de Jerusalém e do templo. Durou 7 semanas. Para entendermos então o que são essas semanas, é necessário então sabermos o significado da palavra semana aqui na Bíblia, no original em hebraico. A palavra semana em hebraico é shabuim
E o que significa Shabuim? Shabuim significa múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Então, se ele disse que foram 7 semanas da saída da ordem até a reconstrução do templo, então é só você fazer a multiplicação. 7 vezes 7 é igual a 49. Ou seja, 7 semanas no hebraico significa 49 anos. Então, da saída de Judá, da cidade de Babilônia, até a reconstrução e edificação e reedificação do templo, duraram 49 anos. E esse período de 49 anos é confirmado pelos arqueólogos, né? Pelos historiadores. Então duraram-se 49 anos. Aí, quando o templo é reconstruído, é reedificado, até a chegada do Messias e o seu ministério, e ele morre e depois ele é retirado, ele na sua ascensão após a ressurreição. Então Daniel diz aqui que foram mais 62 semanas, né? E aí nós vamos fazer o cálculo. 62 semanas, que dão exatamente 434 anos. Por quê? 7 vezes 62 é igual a 434 anos. Vamos analisar então o que aconteceu durante esses 434 anos, que foi após a reconstrução de Jerusalém e reedificação do templo, até a chegada do Messias aqui na terra e a sua ascensão, ou seja, a subida aos céus depois da ressurreição. 62 semanas. O que ocorreu? Né? Foram, então, 62 semanas é igual a 434 anos. Né? Shabuim, múltiplo de 7. Se é 62 semanas, multiplica-se. 62 vezes 7 é igual a 434 anos. Então, primeiramente, depois da reconstrução do templo, depois da reconstrução de Jerusalém, houve um período de silêncio de Deus para com o homem de 400 anos. Durante esses 400 anos, Deus não se revelou para o homem. É por isso que em algumas Bíblias, as mais antigas, né? As mais antigas, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem 4 páginas brancas. Essas 4 páginas brancas representam cada uma 100 anos, que somadas juntas dão 400 anos. Simboliza o intervalo entre a velha aliança e a nova aliança, um intervalo de 400 anos que Deus não se revelou ao homem. Por isso, durante esses 400 anos, alguns homens que eram até pessoas respeitadas, pessoas que seguiam, né, a doutrina judaica, escreveram alguns livros, certo? E esses livros, por terem comprovação de que não havia inspiração do Espírito Santo, né, esses livros foram adotados por alguns, né, por alguns que são os livros que nós chamamos os livros apócrifos, né? Como exemplo, São Macabeus, né? Alguns livros que estão aí até inclusos dentro da Bíblia Católica, certo? Porém, esses livros foram escritos naquele período em que Deus não se revelou ao homem. Então, são livros escritos e inspirados diretamente do homem, não de Deus. Então, porém, durante esses 400 anos, Deus não se revelou ao homem, certo? Esses 400 anos faz parte daquelas 62 semanas que dá um total de 434 anos.
Então eu estou falando aqui para os irmãos o que aconteceu durante esses 434 anos. Aí após ter passado esses 400 anos de silêncio, Deus então se revela para o homem. E quem foi esse privilegiado, né, que foi revelado, que pela primeira vez foi quebrado o silêncio de Deus, né? Deus quebrou o silêncio se revelando a este homem, né, que foi um sacerdote. Então o sacerdote foi Zacarias. Ele estava indo, a Bíblia diz, lá em Mateus, né, que ele foi, os evangelhos apontam isso, ele foi para o templo, como de costume, o sacerdote Zacarias, e quando ele entrou no templo, as pessoas ficaram do lado de fora, né, aguardando ele, os judeus, como de costume, e lá dentro ele foi revelado, né, apareceu a ele o anjo Gabriel, né, que anunciou a ele o nascimento de João Batista, que a mulher dele iria gerar um filho cujo nome seria João Batista, e esse seria o precursor do Filho de Deus. Ali Deus está quebrando o silêncio de 400 anos, ao mandar o anjo falar com Zacarias a respeito do nascimento de João Batista. E logo em seguida esse mesmo anjo vai a Maria e anuncia também o nascimento de Jesus. Então, essa era foi a era em que Jesus veio e quebrou um silêncio de 400 anos. Quando ele anunciou a Zacarias, e Zacarias duvidou por causa da sua idade muito avançada, ele não tinha mais condições de ter filhos, né? E por causa disso, a palavra de Deus nos revela que Zacarias, né, o anjo falou para Zacarias e ele iria ficar mudo. Ele ficou mudo e só voltou a falar conforme a palavra do anjo quando João Batista nasceu. O anjo diz: até que o seu filho nasça, você vai ficar mudo, porque ele não creu na palavra de Deus. Ele teve o privilégio de ser um homem cujo foi o motivo da quebra de silêncio. Deus vai a ele e anuncia o nascimento do precursor de Jesus, o nascimento de João Batista. E nessa mesma época, logo depois, esse mesmo anjo foi até Maria e revelou que ela, mesmo sendo virgem, dela iria ser concebido pelo Espírito Santo, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, depois de 400 anos, houve um período, mais ou menos de um ano, onde houve a preparação de avisos para o nascimento de João Batista e de Jesus. E depois Jesus nasce e ele vive aqui na terra 33 anos, né? E nesses 33 anos foi o tempo que durou para ele morrer e ressuscitar. Então, somados esse período com mais os 400 anos de silêncio, dão exatamente 434 anos, conforme o profeta Daniel havia dito, que depois da reconstrução do templo até a vinda do Messias e a sua retirada, durariam 62 semanas, que multiplicado por 7, conforme a palavra Shabuim no hebraico, dá 434 anos. Então foi esse o primeiro período
que foi o período da saída da ordem até a reconstrução do templo, que foram 7 semanas. Duraram, então, 49 anos. E depois, mais 62 semanas, que foi o período dos 434 anos, que foi da saída, que foi da reconstrução do templo até o Messias e a sua subida aos céus. Então, 434 anos. Foram mais 62 semanas. Então, somando aí agora as primeiras 7 semanas com mais 62 semanas, dão então 69 semanas. Faltando então uma semana, porque são 70 semanas no total. Até agora eu estou falando para os irmãos aqui, o registro de 69 semanas no total. Faltam então uma semana. Então, essa última semana que falta, a semana de número 70, né? A 70ª semana, essa última semana que falta, quando ela acontece, né? Lógico, depois que se cumpriu as primeiras 7 semanas e depois as outras 62 semanas, os dois períodos, falta então agora um período que é de uma semana. Uma semana, então, já sabemos, equivale a 7, né? Múltiplo de 7. Então, uma semana é igual a 7 anos, né? Uma semana são iguais a 7 anos. O profeta Daniel fala sobre esses 7 anos, né? No versículo 27, né? A partir do versículo 26, ele fala aqui, ó. E depois de 62 semanas, né? O ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Então, quando Jesus sobe aos céus, né, depois da ressurreição, o profeta Daniel disse que o templo de novo iria ser destruído. E foi realmente Roma, né? O Império Romano destruiu, né, o santuário. Jesus previu isso também. Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, né? E o santuário foi destruído, né? Foi destruído. E ele diz aqui, depois disso haverá guerras e assolações. E nós vivemos hoje um mundo de guerras, de muitas guerras. Estamos vendo aí a Rússia invadindo a Ucrânia, né, cruelmente. Então, muitas coisas têm acontecido. Aí ele anuncia agora a última semana, no versículo 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Ou seja, então ele está agora falando sobre a grande tribulação que vai acontecer, né? Esse período de 7 anos, que é uma semana. E esses 7 anos é dividido em 2. Ele fala aqui que depois de 3 anos e meio, certo? A oferta será cessada, ou seja, os sacrifícios do povo de Judá, que até hoje eles fazem isso, será proibido, né? E não será mais permitido que o nome de Deus seja adorado. Seja adorado. Até que esse assolador seja destruído. Então ele está falando do período da grande tribulação. E quando é que começa esse período da grande tribulação? Acontece que, amados, quando Jesus sobe aos céus, na sua ascensão, depois da ressurreição, certo? Termina ali o período das 62 semanas, que com as primeiras 7 semanas dá um total de 69. Então, quando termina esse período, surge uma nova era, um novo período, que não é o da tribulação. Ou seja, Deus, ele faz um intervalo, ele interrompe a contagem
certo? A contagem das 70 semanas, quando chega na de número 69, certo? Para começar a última semana, ele dá um intervalo, ele para, dá um time. Deus para, interrompe, certo? Interrompe a progressão dessas 70 semanas quando chega na de número 69. Ele interrompe. E ali começa um período que foi dedicado somente para nós, os gentios, que é o período da graça. Note lá no primeiro versículo de Daniel que eu falei, as 70 semanas são determinadas apenas para os judeus, certo? Então quando chega na semana de 69, faltando para se cumprir as 70 semanas, faltando a última semana, Deus então dá um intervalo, certo? Um período que vai cessar a contagem dessas 70 semanas, cessa na semana de número 69, porque foi justamente o período em que os judeus desprezou e negou a Jesus. Então entrou aqueles gentios que resolveram crer em Jesus. Então Deus então dá um intervalo na contagem dessas 70 semanas, na de número 69, para então iniciar um período que é o período da graça. Só que esse período da graça é por tempo indeterminado. Deus não determinou esse tempo. Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Somente o Pai. Ninguém pode dizer quando vai terminar esse período da graça, mas nós sabemos que o evento que vai interromper, que vai terminar, que vai acabar com o período da graça, é o evento do arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja é arrebatada, inicia então o período da tribulação. Por isso é importante, a igreja é arrebatada antes da última semana de Daniel, a semana de número 70, que se refere à grande tribulação. Vamos ver isso mais detalhadamente? Vamos ver. Ora, primeiramente Jesus, na sua primeira palavra de pregação evangelística, ele já anuncia esse período da graça que não é para os judeus, é para nós, os gentios. Quando ele fala lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, é chegado o tempo do reino de Deus. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse período da graça foi feito para os gentios, para o povo, para o mundo inteiro se arrepender e crer no Evangelho. Esse período da graça é o período propício para a salvação, certo? Porque quando chegar o arrebatamento da igreja, durante o período da tribulação, todos esses que ouviram e tiveram pela primeira vez o plano de salvação, não terão mais nenhuma outra oportunidade na tribulação se agora, na graça, rejeitar a salvação. Então, veja bem, Jesus fala assim, ó, é chegado o tempo do reino de Deus. A palavra tempo, aqui nesse versículo, nós encontramos no grego, no original, a palavra como que eu posso me lembrar aqui? Nós encontramos no original a palavra kairos, né? Que se refere a tempo, significa tempo. Mas nós sabemos que no grego também a palavra tempo é encontrada a palavra cronos. Cronos também significa tempo. Porém, cronos significa um tempo que acontece agora, mas vai voltar a acontecer de novo. Por exemplo, agora são exatamente... Hoje são 24 de julho de 2022 e é exatamente agora 8 horas e 50 da manhã. Acontece que amanhã, dia 25 de julho, nós vamos ter que ver novamente esse mesmo horário, 8 e 50 da manhã. E depois da manhã também. Então,
A palavra cronos significa um tempo que acontece, mas vai voltar de novo a acontecer. Sempre vai voltar, com as estações do ano, né? 2022, estamos agora aqui na Bahia, período de inverno, né? Ano que vem, nessa mesma data, estaremos também num período de inverno. Então, cronos significa a uma contagem de tempo que sempre volta de novo. Porém, aqui em Marcos 1, versículo 15, quando você vê Jesus dizer, é chegado o tempo, essa palavra tempo aí, não encontra-se a palavra cronos, e sim a palavra kairos. Kairos significa tempo, significa, porém, diferentemente de cronos, kairos significa um tempo em que acontece e que não vai mais se repetir, não volta mais. Então, kairos significa oportunidade única, tempo único. Então, Jesus está dizendo, é chegado o único tempo, a última oportunidade, a única oportunidade para o arrependimento. Ele fala, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus está aqui anunciando esse período da graça, que só vai terminar quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, aí Deus termina de cumprir aquele período que se refere somente aos judeus. A última semana de Daniel, a de número 70, a grande tribulação. Veja por quê. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o que estava para acontecer antes de chegar a grande tribulação e o que acontece quando chega a grande tribulação. Paulo está falando do que está acontecendo para terminar esse período da graça para chegar à grande tribulação. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Ele fala aqui, a partir do versículo 7 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz assim, pois o mistério da iniquidade já está atuando. Ou seja, agora no período da graça, o mistério da iniquidade, né? O mistério de Satanás, o anticristo, ele já está operando, certo? Tentando destruir a igreja, tentando desviar o homem para a perdição, levar o homem para a perdição. Então ele já está atuando. Nós vemos aí também a violência sendo gerada, né? Mas então o mistério da iniquidade já está atuando, né? Ele fala, o mistério da impiedade já está atuando. E falta apenas, olha só, que seja tirado do caminho aquele que agora o detém. Ou seja, ele está dizendo que o Satanás, o anticristo, ele já está atuando, mas não está atuando com todo o seu poder, porque tem alguém que o controla. Tem alguém que o controla, que é o Espírito Santo de Deus. Então ele fala aqui, ó, o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que até agora o detém. Então, no versículo 8, então esse ímpio será revelado, ou seja, todo o poder dele vai ser revelado quando do caminho dele for retirado esse que o detém, que é o Espírito Santo de Deus. Então será revelado a quem o Senhor Jesus futuramente o matará com o sopro da sua boca. Então será revelado com grande poder. Ou seja, quando o Espírito Santo é retirado, o anticristo é revelado totalmente ao mundo. E aí começa a grande tribulação. É quando Satanás terá todo o poder liberado para essa grande tribulação. E aí começa a 70ª semana, a última semana de Daniel, a de número 70, que são 70 semanas determinadas para os judeus. Então a grande tribulação foi especificamente para os judeus também. Então, ou seja,
Quando o Espírito Santo é retirado, começa a grande tribulação. Mas lembra-se de uma promessa que Jesus fez a todos nós. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ele disse também, ele fala: eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei convosco o Espírito Santo, e ele estará convosco para todo o sempre. É promessa de Jesus. Jesus mente? Não. Se ele diz que o Espírito Santo vai estar conosco para todo o sempre, então, amados, quando o Espírito Santo é retirado, oh, glória a Deus, a igreja vai com ele, porque é promessa de Jesus. O Espírito Santo jamais vai estar longe de nós. Então, quando ele é retirado, a igreja também é retirada. Então, quando o Espírito Santo é retirado, a igreja é arrebatada. E então, será revelado com todo o poder o iníquo à humanidade. E aí começa a grande tribulação, a última semana de Daniel. A 70ª semana. 7 anos de tribulação. Então, quando começa essa grande tribulação, que se refere a 7 anos de tribulação, a pergunta que sempre se faz, e que muitos por aí ensinam erradamente, é: haverá oportunidade de salvação neste período? Sim e não. Não para os que agora, no período da graça, tiveram a oportunidade de conhecer o plano de salvação e rejeitaram. Certo? Deixar bem claro. Haverá pessoas salvas que serão salvas na tribulação? Haverá. Mas serão aquelas pessoas que só vão ouvir pela primeira vez, só vão ter acesso pela primeira vez ao plano de salvação naquele período. Então, esses aí, o Espírito Santo vai agir momentaneamente neles e eles vão aceitar Jesus e vão ser salvos. São aqueles que serão degolados, né, por amor a Jesus naquele período da grande tribulação. Mas os que rejeitaram a salvação no período da graça, agora, esse período que nós estamos vivendo agora, rejeitaram, a igreja é arrebatada, eles vão ficar, e na tribulação, eles propositadamente, por Deus, serão enganados por Satanás. Por Deus? Olha aqui, Paulo explica, os versículos desse capítulo nesse segundo capítulo da segunda carta de Tessalonicenses, né? No capítulo 2, a partir do versículo 9, ele explica aqui, ó: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais falsos e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E olha o que ele fala no versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Versículo 11. E por isso Deus, olha, Deus, por que Deus? Porque Deus lhes enviará a atuação do erro, do engano, né, para que sejam julgados todos, né, para que creiam eles na mentira. Ó, Deus lhes enviará a operação do erro, a operação do engano, para que creiam na mentira. Deus enviará essa operação do engano para aqueles que agora, na graça, rejeitaram a salvação. E por isso, na grande tribulação, Deus vai enviar a operação do erro. É Deus que vai mandar e vai fazer você crer na mentira. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Deus vai usar o próprio anticristo, Satanás, que é com todo o poder de engano. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 12. O motivo de que Deus vai enviar essa operação do erro para estes
é para que eles sejam julgados, porque agora, no período da graça, rejeitaram a salvação. Entende então? Quem são aqueles que durante a tribulação não vai de hipótese nenhuma ter oportunidade, outra oportunidade de salvação, porque já tiveram aqui. Então lá não vão ter outra. Deus vai mandar a operação do erro para que creiam na mentira e aceitem a marca da besta. Mas aqueles que pela primeira vez, vão conhecer o plano de salvação nesse período da tribulação, vão poder ter a oportunidade, a primeira oportunidade para serem salvos. E muitos serão salvos. A Bíblia fala que esses aí serão até degolados na grande tribulação por causa do amor de Jesus, pelo amor de Jesus. Serão os mártires, né, que vão morrer por Jesus. Mas os que estão agora, hoje, período da graça, período que não faz parte dessas 70 semanas, certo? Rejeitando a salvação, quando começar a última semana, que se refere a de número 70, que é a grande tribulação, 7 anos de tribulação, esses agora que rejeitam a salvação, ali, naquele período, quando a igreja for arrebatada, ficarão e não vão ter outra oportunidade de salvação. Pelo contrário, vão se perder para sempre, porque Deus vai enviar, como diz aqui na Bíblia, a operação do engano, do erro, para que todos eles creiam na mentira de Satanás. Isso será uma forma de aplicação da justiça de Deus contra estes. Entende, amados? Então, está explicado aqui as 70 semanas de Daniel e as coisas que irão acontecer, e explicado aí, comprovado que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.